Bom dia! Que a paz, o amor, a luz de nosso Mestre esteja com todos vocês. Aqui estamos num ambiente diferente, num cenário bem próximo à natureza. Com a permissão de Deus, com a bênção, com a luz, com o amparo da espiritualidade maior, para que nós possamos fazer as reflexões do livro Religião dos Espíritos. Estamos felizes. O ambiente em que nos encontramos é a sede do Núcleo Assistencial Francisco de Assis, da cidade de Pinhuí, Minas Gerais. E então, um motivo a mais, uma esperança renovada nas inspirações pelas energias que nos envolvem, da natureza, do ambiente agradável, festivo, para nos inspirar e aprendermos mais um pouco sobre essas lições da obra de Emmanuel, trazida através de Chico Xavier, para nós através de Chico Xavier. E então, vamos aproveitar essas lições e o momento que nós estamos agora. Vamos fazer uma prece, confiantes, nesses amigos espirituais. Pedindo aos mentores, aos espíritos de luz, que venham nos auxiliar em nome de Deus. Senhor Jesus, estamos aqui felizes nesta manhã de domingo, agraciados pelas luzes da doutrina espírita e pelas lições que há de nos fortalecer. Pedindo, Senhor, que nos ampare, que nos ilumine, que nos abençoe. E que sejamos bons alunos, bons aprendizes destas lições que são para nós a referência para caminharmos com segurança nesta estrada evolutiva e especialmente como ceareiros na doutrina espírita. Que a tua paz permaneça, Senhor, em todos os corações. Assim seja, graças a Deus. Nós então vamos procurar em nossos arquivos o conteúdo sobre a lição de hoje, temos na lição número 40 o título Servir a Deus,
que foi psicografada na reunião pública do dia 5 de junho de 1959. Lembrando que esta obra foi psicografada nesse ano de 1959, através da mediunidade de Chico Xavier, Emmanuel, na reunião pública da Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Depois da leitura sobre a questão número 673 do Livro dos Espíritos, ser comentada pela equipe da Comunhão Espírita Cristã, Emmanuel trazia o seu parecer sobre o questionamento de Allan Kardec. Vamos então à leitura do Livro dos Espíritos. Questão 673. Pergunta Allan Kardec: não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário e, neste caso, o sacrifício dos animais praticado com fim útil não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Vamos fazer uma reflexãozinha dessa pergunta, porque ela é bastante longa e pode parecer um pouco complicada, mas não é tão complicada assim. Allan Kardec perguntando sobre as oferendas que eram feitas pelo povo da época em que se fazia em nome das seitas da época antes da vinda do Cristo. O povo judeu oferecia sacrifícios de animais para agradar à divindade. E então Kardec está perguntando se não seria mais agradável a Deus, não seria mais bem aproveitado essas oferendas, se fosse oferecido aos que tinham necessidade, aos que passavam necessidades de alimentação por falta de recursos materiais? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso? Aos olhos de Deus não ficaria mais agradável essas oferendas se, ao invés de oferecer os animais e não ter aproveitamento nenhum naquele sacrifício, dedicá-los às famílias, às pessoas que passavam fome, aos que nada tinham para sobreviver? Não é isso que Allan Kardec está perguntando? Vamos ver o que a resposta está nos indicando. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem
que se atém às exterioridades e não ao coração, é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. E então estamos percebendo aí a clareza de raciocínio que Allan Kardec desejava imprimir nessa questão. Porque até mesmo nos dias de hoje nós vemos oferendas ser feitas, sacrifícios ser oferecido a divindades, né? E até mesmo a Deus, né? Para cumprir-se alguns rituais no sentido material. E então, concernente ao que Kardec está fazendo esse questionamento, será que não seria mais bem aproveitado esses recursos para minorar o sofrimento, as dores, para diminuir a fome daqueles que estão sendo flagelados pela falta de recursos? Não é? Então, na resposta, nós estamos vendo que o bem que nós fazemos é sempre abençoado por Deus. E a melhor forma de ser agradável nesses sacrifícios é minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Agora, existe também uma forma de ser aproveitado as cerimônias que praticam as outras seitas, os outros entendimentos religiosos, porque toda a intenção que volta o pensamento e o sentimento a Deus é bem aproveitada, né? Mas o dinheiro que se gasta, os recursos materiais que são empregados para isso, e às vezes dedicado a pessoas que não têm tanta necessidade, ou que não têm necessidade, porque muitos têm com fartura, não é? E então seria mais bem aproveitado se o fizéssemos às pessoas que estão carentes, aos flagelados pela fome, pela miséria, pela intempérie climática. Então, são formas de aproveitar melhor os recursos materiais que Deus nos coloca em nossas mãos. E então, observem a afirmação dos Espíritos. Dizei em consciência, quer dizer, em plena lucidez de raciocínio, se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Quando nós estamos fazendo uma oferenda material a Deus, é uma forma, é uma exteriorização de símbolo. Mas quando nós estamos oferecendo a essência do nosso desejo de ser agradável a Deus, é aplicar esses recursos em diminuir as dores do próximo, que são nossos irmãos, filhos de Deus. Não é isso? E então vamos ver agora o que Emmanuel está dizendo para nós. Servir a Deus. Em nome do amor a Deus, acumulam-se na terra tesouros e monumentos. Centenas de santuários sob a rúbrica de cultos diversos espalham-se em todos os continentes. Pagodes e mesquitas, catedrais e basílicas, torres e capelas aparecem majestosas. Na Ásia e na África, na Europa e na América, pretendendo
honorificar a providência divina. É assim que surgem, aqui e ali, casas de adoração com variada nomenclatura. Templos, palácios, templos, estilos, templos, museus, templos, consagrações, templos, claustros, templos, troféus. Os altares para os ofícios religiosos que os hebreus da antiguidade remota situavam em mesas de pedra no alto dos montes, são hoje relicários suntuosos faiscantes de pedras, de pedraria. E para o curso das orações convertidas em cerimônias complexas, há todo um ritual de cores e perfume, reclamando vasos e paramentos que valem por vigorosas afirmações nos domínios da posse material. Longe de nós, porém, qualquer crítica destrutiva aos irmãos que adornam assim o campo da própria fé. A intenção nobre e reta, seja onde for, é sempre digna e respeitável. Contudo, em nos reportando à interpretação espírita que exprime o pensamento cristão claro e simples, como honrar o Criador, relegando-lhe as criaturas aos desvãos da miséria e às sombras da enfermidade? Que dizer da estância em que os filhos felizes, a pretexto de homenagear as munificência paterna, fingem desconhecer a presença dos próprios irmãos mais fracos e mais humildes, extorquindo-lhes o direito da herança? Como glorificar o todo-compassivo, inscrevendo-lhe o nome bendito em tábuas de ouro e prata, junto daqueles que se cobrem de andrajos e soluçam de fome? Lembremo-nos de Jesus, o expoente maior da maior lealdade ao Senhor Supremo. Anjo entre os anjos, desce ao mundo no leito rude de estrebaria. Engenheiro de excelsas rotas, pisa a lama terrestre em louvor do bem. Puro entre os puros, é a esperança dos pecadores. Mensageiro da luz, toma a direção dos que se afligem nas trevas. Ministrado incorruptível, de ninguém exigia certidão de pobreza a fim de ser útil. Embaixador da harmonia sublime, é remédio aos doentes. Detentor de conquistas eternas, vale-se de barcos emprestados para o ensino da Boa Nova. Justo dos justos, deixa-se crucificar entre os malfeitores para engrandecer entre os homens o poder do perdão e a força da humildade. Cultiva, pois, tua fé,
conforme os ditames do coração. Mas não te esqueças de que no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta de servirmos ao nosso Pai. Uma lição extraordinária, né, gente? Nós precisamos de refletir muito, porque também nós que já estamos no movimento espírita, no movimento cristão de divulgação dessa mensagem maravilhosa, que é um despertamento das consciências, que é uma referência para o futuro do ser nas lides da espiritualidade e também para o plano de regeneração que nós estamos procurando construir aqui na Terra. Como nós poderíamos aproveitar os recursos? Muitas vezes, nós, como cristãos da atualidade, não fazemos essas oferendas, não temos esses rituais, mas convertemos os recursos que trazemos conosco, muitas vezes, com coisas supérfluas, com banalidades, somente para satisfazer um capricho, uma ilusão. E ao passo que existem muitos irmãos passando necessidade. Necessidade do vestuário, necessidade do alimento. E então, voltando para nós, cada um de nós temos a nossa parcela em que poderemos deixar de, nas extremidades dos gastos, sem necessidade, direcionar uma pequena parte ao amparo dos irmãos sofredores. Existem muitas entidades filantrópicas que estão precisando de recursos para levar socorro, amparo aos sofredores, aos que passam fome, frio, aqueles que estão sem teto, sem agasalho. E então não é somente para essas seitas, para essas irmandades que procuram fazer essas oferendas ao Altíssimo ou às suas divindades, mas especialmente para quem já tem um despertar de consciência dos bens que Deus nos permite estar ao nosso alcance, ao nosso recurso. Tudo que nós temos ou que nós detemos vem de Deus. Ele nos concede para que nós possamos empregar da melhor forma possível, de acordo com aquilo que nós desejamos aproveitar aqui na Terra. Mas então vamos ver. Estamos sendo cristãos, trabalhando a nossa espiritualidade através do uso desses recursos? Ou será que nós estamos somente pensando em desfrutar as coisas materiais para aproveitarmos o máximo enquanto aqui estamos? Então, cada um de nós, vamos refletir conosco mesmo. Porque muitas vezes estamos usando um rótulo de cristão, mas as nossas atitudes são totalmente voltadas para o exercício das coisas plenamente materiais. Não estamos
dando enfoque à nossa espiritualidade, aquilo que realmente vai prevalecer depois de nós deixarmos de estar aqui encarnados. E o legado que nós vamos deixar para a humanidade? Será somente as coisas materiais? Em tudo, nós deixamos impregnado o conteúdo moral da nossa história. O nosso exemplo, o nosso testemunho de vida. Então, cabe a nós, cada um de nós, individualmente, pararmos para refletir. O que é que nós estamos fazendo para servir a Deus? E Emmanuel está mostrando para nós. Vamos ver nas palavras em que Emmanuel nos orienta. Cultiva a tua fé, conforme os ditames do coração. Aquilo que nos impulsiona no exercício da nossa confiança em Deus. A nossa fé que nos sustenta. Mas não te esqueças de que no fundo da consciência, olha aí, lá no nosso mundo íntimo existe uma voz nos chamando a atenção. Ajudar com desinteresse, fazer o bem sem olhar a quem, sem desejo de reconhecimento e de retribuição. Ajudar com desinteresse. Instruir-se sem afetação. É a única maneira, e a mais justa e a mais alta, de servirmos ao nosso Pai. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aí está mais uma pérola, mais uma maravilhosa lição que Emmanuel está sempre nos abençoando, nos orientando na nossa caminhada. Que possamos nós aproveitar bem as reflexões, esses ensinamentos e promover o melhor de nós, aonde nós formos chamados a prestar o nosso concurso. Não é? Que Deus nos abençoe a todos. Agora nós vamos fazer uma prece, finalizando, aproveitando essas energias que aqui está, nos envolvendo, bem próximos da natureza, ouvindo as vozes dessas criaturinhas que nos alegram o ambiente. Queremos lembrar uma frase do nosso iluminado Francisco de Assis, quando ele diz: não basta ouvir o canto dos pássaros. Estamos ouvindo essas vozes maravilhosas. Aprendermos a desenvolver a acústica da alma para registrarmos o conteúdo divino que tem impregnado com o amor de Deus. Mas, voltando à frase de Francisco de Assis, não basta ouvir o canto dos pássaros, é preciso saber interpretá-los. E envolvidos com esta frase, elevando nossos pensamentos, colocando nossos corações numa harmonia enobrecedora com as forças celestes, oferecendo também a nossa nota musical
nesse grande concerto da natureza, na acústica espiritual de nossas almas, com gratidão, com alegria, com o desejo de aproveitarmos as dádivas sublimes que Deus nos concede. Senhor, felizes, renovados e agradecidos por tantas bênçãos, por tantas luzes, queremos aproveitar essas energias e oferecer as nossas irradiações, exteriorizando pensamentos e sentimentos para os irmãos que precisam dessa paz, que precisam desse magnetismo transformador, divino amigo, médico das almas, que possa ser direcionados os recursos aos hospitalizados. Tantos irmãos carentes, Senhor. Sabemos que a providência divina jamais abandona nenhum desses irmãos, nenhum de nós. Mas que as nossas energias, que as nossas vibrações possam chegar a esses irmãos e os bons espíritos realizando o socorro necessário. Divino amigo, nós queremos lembrar dos manicômios, dos hospícios, das casas de tratamento psiquiátrico. Envolve esses irmãos nas tuas bênçãos, no teu amparo. Senhor, nós queremos pedir pela nossa pátria querida, pelo nosso povo, pelas nações do mundo inteiro, pelo movimento que direciona a humanidade no despertar da consciência para um mundo regenerado. Ampara-nos. Queremos aqui lembrar tua frase. Diante do cenário, no alto do monte, quando divisavas a cidade de Jerusalém. As mesmas palavras que destinastes naquela época ainda se fazem presentes no cenário da humanidade de hoje. Jerusalém, Jerusalém, que desprezais os enviados e que recusais os que te buscam. Senhor Jesus, ensina essa nova Jerusalém a aproveitar os teus ensinamentos, as tuas lições, o movimento de transformação. Ai de ti, Jerusalém, e que a humanidade possa perceber nessas palavras um novo chamado. Vinde, vinde a mim.
Tuas palavras estão presentes, Senhor. E nestas palavras deixamos, finalizando as reflexões e a mensagem do dia de hoje, com muita luz, com muita paz. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Gratidão.